Continua Joana nos esclarecendo. Nem sempre ocorrem reciprocidades quando da emissão de ondas mentais na área da simpatia, o que não se deve converter em atitude de animosidade, por suspeição, por mecanismo de agressividade gerando antipatia. Ninguém deve devolver para os nossos corações aquilo que nós doamos do fundo do nosso coração. Nem todo mundo tem e se encontra no mesmo estágio que nós nos encontramos. Eu amo a natureza, eu amo os pássaros, mas nem todo mundo gosta da natureza e nem dos pássaros. Isso não quer dizer que eu vá criar um clima de antipatia para com as pessoas, em hipótese alguma. As pessoas são livres e devem ser aquilo que elas têm vontade de ser, assim como eu. Não é verdade? O ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor. Projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. Vejamos bem, não podemos esperar dos nossos semelhantes aquilo que nós gostaríamos de receber. As pessoas são livres e dão segundo o estágio em que se encontram. Na verdade, assim como nós. Nós fazemos aquilo que nós estamos em condição de fazer. Né? Tem um ditado muito interessante do Chico, que ele diz assim: eu respeito que as pessoas sejam e façam aquilo que elas quiserem fazer. Como por exemplo, são livres, né? Mas eu não admito que as pessoas queiram que eu faça aquilo que elas gostariam que eu faça e seja aquilo que elas gostariam que eu fosse ou fizesse. Não pode, amarra, peia a pessoa. Tem um episódio muito interessante dele mesmo, do Chico, que o fez vir para a cidade de Uberaba, porque de Pedro Leopoldo ele veio para Uberaba. Não por desentendimento, não, por uma série de fatores da própria grande cidade, né? Mas ele correu uma situação em que o movimento queria fazer dele uma propriedade do movimento. Tanto é que lá na Casa da Prece, em Uberaba, ele tinha uma placa escrita e colocada bem à frente no alto da mesa onde ele psicografava, nas suas costas assim, dizendo: esta casa é de propriedade do senhor Francisco Cândido Xavier. E outros dizeres que me fugiram à memória. Querendo dizer o quê? Aqui quem manda é o Chico. Ele faz, é claro que ele tinha bom senso e tinha a regência de uma pleiade de espírito incomensurável. Então ele fazia o que ele achava que tinha que fazer. Quer dizer, ele não fazia. Os espíritos faziam aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. E ele fazia. Entende? Por quê? Porque nós não podemos transformar as pessoas como fantoches nossos. Não pode. As pessoas são livres. Elas agem do jeito que elas quiserem agir, né?
O interessante que muitas vezes a projeção da sombra, que, como ela diz aqui, dos conflitos da pessoa, a pessoa projeta em outrem a sua própria pobreza. Isso é muito triste. A pessoa não tem a coragem de falar, não, eu é quem errei, eu é quem fiz isso. Não, eu fiz isso por causa do fulano, ciclano e beltrano. Ah, é porque a lei é muito rígida. Ah, é porque a administração está errada. Sou eu. O problema sou eu. Não tem nada a ver com fulano, ciclano e beltrano. Sou eu mesmo que estou agindo inadequadamente. Entende? Portanto, o que nós precisamos fazer? À medida, segundo Joana, que se desenvolve os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de autoestima, desaparece o ressentimento. Por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. Porque essa pobreza de estado emocional que é o ressentimento é resíduo do nosso subconsciente, que o ego empurra, querendo que a gente haja de maneira X, Y ou Z. Porque a fofo é o termo que diz, né? É a fofo ego. É o orgulho, é a vaidade, é a ambição. É só tristeza, viu, irmãos? É só tristeza. Vamos varrer para fora todos esses resíduos infelizes, porque não devem fazer parte de um verdadeiro cristão espírita, em hipótese alguma. Sabemos muito bem que no nosso subconsciente, principalmente no inconsciente coletivo, se encontram retidas inumeráveis situações que precisam ser trabalhadas. Nós ignoramos isso. Nós falamos há pouco que no livro Libertação de André Luiz, 40 mil anos estamos vivendo a experiência da razão e não desenvolvemos a consciência. Estamos vivendo a experiência da razão como ser racional, mas não desenvolvemos a consciência. Nós temos a razão. Nós sabemos que nós somos seres humanos, mas estamos ainda humanizados. Não desenvolvemos ainda a consciência. Sabemos que ela é um grão, como se fosse um pólen. Nós já dissemos isso poeticamente. Joana de Ângeles nos fala, né? Que aos poucos desabrocha e coloca à mostra todo o seu esplendor e a sua beleza divina. Mas o que adianta? Se ainda nos encontramos mergulhados no fosso das sujidades próprias nossas. É uma pena. Uma pena. Nós ainda temos um monte de bobagens. Como, por exemplo, nós temos preconceitos. Abomino a ideia do preconceito, mas nós encontramos isso dentro do âmbito cristão. Fulano tem preconceito com Beltrano, Beltrano com Ciclano, Ciclano com alheio, e assim vai embora. Não. Estes sentimentos não comportam dentro de um coração espírita cristão.
não comporta dentro de coração nenhum, de forma alguma. De forma alguma. Passou, não vou falar por mim, porque aí eu vou estar chamando a minha atenção. Não, né? O que a gente faz, a gente deve morrer dentro de nós mesmos. Se não é aquela ditada, né? Você parece o cigano que dá com a mão direita e tira com a esquerda. Não. Sejamos pessoas humildes e, preferentemente, pessoas anônimas. Faça sem a caixinha de repique do orgulho, da vaidade, do ego, tocando para que todo mundo perceba e veja. Não leva a nada, absolutamente nada. Importante que a gente faça de dentro do nosso coração, com pureza de espírito e com humildade.